Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença aqui ilustríssima. Estamos falando com ele, Gabriel Faus, da Ultradent do Brasil, né? Isso, olá, tudo bom? Muito Seja obrigado. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Nós que agradecemos a sua presença. Vamos lá, Gabriel. Você estava falando para fora do ar ali, né? Que você morou em Ribeirão Preto. Isso. Era sócio do Pinguim Choperia? Não muito. Não. Legal. Você fez matemática aplicada? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Isso. Logo depois que eu saí da escola, eu gostava muito de número. Era algo que eu sempre me interessei. E aí eu descobri um curso chamado Matemática Aplicada a Negócios na USP lá de Ribeirão Preto. E eu falei, nossa, que legal, trabalhar em mercado financeiro. Incrível. E aí eu fui. Só que eu descobri que não era tudo isso. Lá no meio da graduação eu comecei a trabalhar com marketing numa ONG, uma ONG global chamada ESEC. E aí eu comecei a trabalhar na parte de atração, então eu ajudava a fazer anúncio online, ajudava a fazer gerenciamento de lead e tudo mais. E aí depois de 2 anos e meio fazendo matemática aplicada a negócios, eu percebi que não era mais o que eu queria trabalhar em mercado financeiro. Eu descobri que minha paixão era marketing mesmo. Legal. E o que tinha de matéria? Nossa, a gente tinha era uma mistura de um monte de coisa. Então a gente tinha, como era matemática aplicada e a negócios, então a gente tinha uma mistura de contabilidade, economia, administração, a matemática pura e também uma parte de computação. Legal. Essa parte de computação é o que rodava algoritmo. Assim, era algoritmo. Então a gente construía, a gente aprendia uma linguagem C, a gente fazia um pouquinho de HTML, então tinha trabalho que a gente tinha que construir site com banco de dados, então fazer login, desfazer login, fazer compra online e tudo mais. Então, mas era uma parte bem mais básica para ter uma noção mesmo de como que acontece. Você que é um expert, o que é um algoritmo para as pessoas que estão assistindo e não sabem e só repetem? Bom, de uma forma muito simples, algoritmo é um código, é uma escrita, são várias letrinhas que servem para alguma coisa. Então, um algoritmo de um Instagram, ele faz o Instagram funcionar. É aquilo que você vê. Ele tem a parte visual, ele tem a parte de inteligência, ele tem a parte de dados, que é onde capta os dados, nome, tudo que acontece lá. Então, o algoritmo é uma escrita que faz uma coisa na internet funcionar. É como se fosse a regra. Exato. A regra do jogo. Na regra exatamente. Do Instagram é o algoritmo. Perfeito. Não pode traduzir algoritmo para regra, né? Muito pobre, né? Mas se faz entender. É mais ou menos isso. Isso. Legal. Aí dentro da matemática aplicada a negócios, você foi trabalhar numa ONG chamada ESEC. A ESEC. A ESEC. Isso. O que fazia essa ONG? Essa ONG ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial por alguns jovens que eles estavam inconformados com a situação lá na Europa e eles queriam mudar o mundo. Aquela coisa que todo jovem tem, essa vontade de mudar o mundo. E aí eles acreditavam muito no trabalho voluntário. Então essa ESEC hoje ela já está em mais de 120 países e ela realiza intercâmbios voluntários. Que legal. Eu inclusive realizei um intercâmbio voluntário, eu fui para o Egito, passei 2 meses trabalhando com marketing também. Pô, que legal. E aí eles têm esse profissional, que foi o que eu fiz, eles têm voluntário. Então você vai para o Peru, por exemplo, para construir uma escola. E aí com isso você não muda o mundo, mas você muda uma sementinha que daqui para frente muda o mundo. Então essa era a ideia deles. Aí eu trabalhei no escritório lá de Ribeirão Preto na parte de back-office mesmo, de marketing. Então é onde a gente fazia campanha, evento, gerenciamento de leads e tudo mais. Que legal. E como é que foi a sua experiência no Egito? Nossa, fenomenal. Sou apaixonado por aquele país. Eu fui sem expectativa nenhuma. Falei, pirâmide. Tem pirâmide, então a gente tá indo. E aí eu descobri... É isso. E eu descobri um país de uma cultura rica, de uma história. Você entra lá, tem um peso histórico já. E foi fenomenal também trabalhar lá com marketing, porque eu tava... Depois desses 2 anos e meio, eu tranquei meu curso da matemática e fui estudar marketing no Mackenzie, em São Paulo. E aí eu fui numas férias minha da faculdade. E foi muito legal, porque a gente tem a perspectiva de marketing no Brasil, que é totalmente diferente da perspectiva de marketing do Egito. Então, os comportamentos de consumidor lá são diferentes, a forma de comunicação é diferente. Então, foi muito legal para eu ter essa noção, ter essa ideia de como o marketing ele muda de ponto a ponto,
Porque isso a gente só estuda, a gente não vê na prática. Dependendo da cultura, né? Exatamente. Eu morei um tempinho na Alemanha, e na Alemanha o marketing é extremamente pragmático. Tipo, você vê a redação é quase uma bula, sabe, de remédio. Tipo, serve para isso, para aquilo. É isso. Tá, a Alemanha acho que está no marketing 1.0 ainda do Kotler, que dizia qual era a função do produto. Eles não têm nada de, tipo, nenhum encantamento, não tem uma firula. Não. Tipo, é isso, serve para isso. E é muito cultural, né? E eu acho que essa questão já de ser mais desbocado, assim, eu acho que é muito brasileiro. Eu acho difícil. Nessa organização mesmo eu trabalhei para a Grécia e para o Canadá. E não é nada que você vê no Brasil. O Brasil é totalmente um ponto fora da curva. E que bom. Que bom. Que bom. Eu acho que a nossa criatividade, né? A criatividade acho que é um atributo do brasileiro. Não que os outros povos não sejam criativos. Mas você pega o Festival de Cannes que tinha na publicidade, os 3 principais países eram Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Então, com certeza, a gente está sempre figurando entre os mais criativos do mundo. Né? Exato. E aí isso vem muito de encontro à cultura. O brasileiro inventou o cheque pré-datado, né? Carro a álcool, inventou umas coisas que... Tipo, que você não vê, né? Não vê, a gente é o rei da gambiarra. Exato. Né? Legal. E aí você fez lá matemática aplicada, depois foi para o Mackenzie para fazer marketing direto, marketing puro. Direto, isso. Philip Kotler. Isso. Chato ler o Philip Kotler. Aquele livrão desse tamanho. E ele reforça o mesmo conceito o livro inteiro, né? Mas é necessário, né? É necessário. Legal. E aí, quanto tempo você fez de marketing? Foram 2 anos de curso. São 2 anos. Legal. E aí, nesse meio, eu fui fazendo curso de especialização, porque eu já queria adiantar, né, entender para onde é que eu ia. Então, eu fiz curso de métricas digitais na São Paulo Digital School, fiz curso de gerenciamento de crise, e tudo já ia meio que guiando o meu caminho para a minha pós-graduação em Big Data. Legal. Lá no Egito, eu fiquei mais curioso do Egito. No Egito você morou, Cairo? Você morou? Eu morei em Cairo. Em Cairo. E como é que é o mercado lá de marketing? O que rola lá? Tem muito marketing digital ou tem mais offline? Tem. Ou uma mistura dos dois? É uma grande mistura dos dois. O Egito é um país muito pobre, então não é todo mundo que tem acesso à tecnologia tão fácil quanto o Brasil, por exemplo. Que não é um país extremamente rico, mas que a gente tem um acesso mais facilitado. Então, no Egito, se eu não me engano, na época, 70% vivia em pobreza extrema, então o digital não era o grande forte lá. A cidade ela era extremamente poluída visualmente, por outdoors, e panfletos, e lambi-lambis nas paredes, e em postes. Então, o offline lá é muito forte, muito forte. Eu imaginei, na hora que você... Fez o comentário que acho que offline é mais forte. E lá as pessoas elas moram muito próximas, elas vivem muito em comunidade, então o boca a boca lá é o que mais funciona. É a fofoca. É a fofoca. Lá é. Legal. E lá a cultura é islâmica, né? Islâmica, sim. Existiam algumas restrições quanto a, tipo, islamismo e marketing? Depende muito das empresas, de como que elas se comunicam. Então, por exemplo, eu sei que grandes empresas como Adidas, Nike, elas transformam suas publicidades para se englobarem. Então, elas colocam mulheres com hijab, muito em respeito à religião. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, que se chama Ozona Family Wellness, ela era um centro de terapias holísticas, tinha yoga, tinha um restaurante vegano, então era uma coisa bem vibes lá. Eles não se preocupavam tanto com isso porque a empresa era uma empresa britânica que estava alocada em Cairo. Então, quanto a isso, não era muito diferente do que como se estivesse na Inglaterra. Legal. E você foi conhecer as pirâmides? Conheci. Claro, com certeza. Claro. Legal. E que mais te impressionou nisso? Bom, o tamanho das pirâmides Big, nossa, elas são gigantes. É incrível. E me impressionou o tamanho da esfinge. Muito pequena. É pequena? É pequena. Caramba. Tipo um cachorro. Uma estátua de um cachorro para ninguém entrar. Eu não sei se ela é muito pequena ou se as pirâmides são muito grandes. Tá. É incrível. E era tudo de calcário, né? Na antiguidade. Então, e são umas pedras gigantes. São umas pedras do tamanho desse estúdio. E lá eles falam que foi alienígena que montou? Não, eles têm já
eles mostram imagens de como eles imaginam que tenha sido feito, né? Por levantamento e tudo mais. Uma teoria que eu vi que eram canais, né? De água. É isso mesmo que tem lá ou não? Lá não. Lá o que eu vi foi que eram rampas e que eles iam puxando. Porque na época eram escravizados que faziam, então eles iam puxando as pedras e iam montando. Mas da água parece válido. Parece válido também, né? Eu tinha visto essa, que era de rolagem, né? Tipo, eles colocavam lá as madeiras e funcionava como se fossem rodinhas, né? E aí depois, para levantar, eles faziam tipo uma alavanca e iam montando. E tem pedra a pedra, né? Cara, mas é fantástico, né? A cultura egípcia, assim. Para mim é uma pena, né? Um dado que você falou que 70% vive abaixo da linha da pobreza. Uma cultura tão rica, milenar. Já foi o maior império da humanidade. E tá numa situação ruim, né? É bem triste. E lá eu morei em Downtown, que foi um dos primeiros bairros de Cairo, então, e é um dos bairros hoje mais pobres. Então eu vi meio de perto, sabe como é que é? Então é bem triste. Que foda. Pela história do país. É complicado. Eu quero visitar. Visite. Eu fui pra Israel já. Legal. Só que eu lia os anúncios, não dá pra entender nada que tava escrito. Não. Tava tudo em hebraico. Uma coisa boa lá do Egito é que quase todo mundo fala inglês. Então eles ensinam inglês, não igual aqui no Brasil, que é o verbo to be para toda a vida, mas lá eles ensinam inglês para falar mesmo nas escolas. Então, quanto a isso, eles trabalham a publicidade nesses dois idiomas. Ah, legal. Em Israel também tinha bastante coisa em inglês, mas me chamava mais atenção que estava escrito em hebraico. Não dá, né? Não dá. Legal. E aí você passou para o marketing, aí do marketing você começou a trabalhar depois da faculdade de marketing? Ou sim, no meio eu fiz um estágio, fui trabalhar numa empresa de cosméticos e aí comecei eu considero que minha carreira profissional começou lá na ESEC, lá atrás, porque foi quando de fato eu entrei em contato e pude mexer. Com o mundo real ali, né? Isso, depois de ser membro de atração eu virei diretor de marketing. Então eu cuidava de toda a região de Ribeirão Preto, Jaboticabal, só não pegava São Carlos. Então aquilo foi uma escola para mim, porque era eu, algumas pessoas do meu time, e a gente fazia estratégia de ponta a ponta de marketing. Então era evento, era anúncio, era gestão de site, era treinamento de vendas com o time. Então foi uma verdadeira escola para mim. Que legal. E essa empresa de cosméticos que você trabalhou, qual que é o nome dela? A PGG Cosméticos. Ela é uma PGG Cosméticos, isso. Ela trabalhava de forma terceirizada, então a gente trabalhava com algumas marcas, com a Cavaleira, então a Cavaleira é marca de roupa. Eles tinham cosméticos também para barba, cabelo e bigode. Então a gente fazia toda a parte de produtos deles e de marketing. É tipo white label. Mais ou menos, fazia para marcas já consagradas no mercado de licenciamento. Assim. A gente trabalhava com a Rede Magras também, de estética e emagrecimento, então a gente fazia os produtos deles, a gente não entrava em marketing, mas fazia também rótulos e tudo mais, e com das grandes marcas com a Ana Hickman de cursos profissionalizantes. Ah, que legal. Era bem legal. Era B2B também, então, o negócio. Totalmente. E aí de lá você fez a especialização? Isso. De lá eu comecei minha pós-graduação e aí eu mudei e fui trabalhar numa agência de publicidade. Ah, legal. Na parte de projetos. Qual que era a agência? Na 89 Propaganda, em Campinas. 89? Você não conosco. Não. E qual que é o core, assim, que eles fazem? Eles faziam também de ponta a ponta marketing, eles faziam de tudo. E lá eu cuidava de uma multinacional chamada Heister Yali, que ela trabalha com empilhadeiras. Então eu era mais do que atendimento lá. Eu cuidava de análise de redes sociais, eu cuidava de social media, de tudo que envolvesse esse cliente. Era eu que estava eu era a ponte entre a empresa e o cliente. Ah, legal. Então era tanto uma parte operacional, quanto estratégica, quanto de cuidado mesmo. A marca é HYS, é essa marca, né? Isso. Tô ligado. A empilhadeira amarelinha, que tá sempre nos filmes, era essa. Legal, bacana. E aí de lá você... De lá eu fui pra Ultradent. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25? Já tem um currículo invejável, né? Que trabalhou isso. bastante. Sim. Legal.
E aí na Ultradent, você estava comentando, existem algumas aplicações de Big Data que vocês trabalham. Posso falar Big Data? Pode. O Big Data. Não, Big Data. E aí tem algumas aplicações que vocês trabalham no dia a dia, né? O que vocês fazem mais ou menos lá nesse sentido? Então, o Big Data hoje ele é mais aplicado no departamento de PCP, que é onde eles fazem forecast. Então, eles usam uma plataforma que usa o Big Data por trás. Então, o Big Data nada mais é do que acolhimento e processamento de grandes dados. Então, quando você tem um histórico de vendas muito grande, você tem que optar pelo Big Data para conseguir analisar esses números. Então, eles usam uma plataforma de forecast que vai usar com base os dados antigos e vai dar a previsão de vendas para a gente conseguir se estruturar quanto em promoção, quanto em divulgação, para qual produto que a gente tem que vender mais esse mês, para qual produto que a gente tem que divulgar menos esse mês. Que legal. Vocês usam alguma plataforma para isso? Tem uma plataforma que a área usa. Como que chama, você sabe? Não sei o nome, não. Ah, legal. Eu vejo algumas experiências que as pessoas não estão usando plataformas diretas, mas estruturando isso direto no banco de dados, no MySQL, alguma coisa assim. E aí depois tem que ter alguém para fazer a extração dos dados para depois ter algum tipo de análise, né? Eu acho meio complicado quando fica assim uma coisa muito rústica, sabe? Porque rústica. A gente... É um processamento de dados muito grande quando você tem histórico de vendas, ainda mais quando você tem um grande volume de produtos. Então, você tem mais de 100, mais de 200 produtos numa base. Se você for pegar histórico de dia a dia, de mês a mês, de semana a semana, é uma base muito grande, é muito grande. Não é humanamente possível, é humanamente possível fazer isso na mão, mas é um trabalho muito, muito árduo para ainda dar brecha de erro, né? Legal. E que plataforma que você aconselha assim de utilização? Tem alguma que você acha que é legal assim, ou eficiente? Para forecast? Para leitura de dados. Para leitura de dados, eu aconselho na verdade contratar alguém da área de tecnologia de informação para desenvolver um algoritmo ou um código para conseguir ler, porque a gente tem várias teorias, né? Tem vários módulos de análise, então tem que ver a qual se adequa melhor à necessidade da pessoa. Legal. E o que é uma definição simples de Big Data? Big Data é quando você tem... Esses dias eu estava vendo qual que é a definição de banco de dados. É uma planilha de Excel. E aí essa planilha de Excel de um banco de dados é uma planilha com 2 colunas e 3 linhas, pequenininha. Quando você vai pegar um Big Data, uma Big Data, ela é uma planilha de Excel com 50 mil linhas e 50 mil colunas. Então é muito dado. E o Big Data ele pega um fluxo inteiro. Então o Big Data ele vai recolher esses dados, ele vai organizar esses dados, ele vai processar esses dados e trazer análises. E aí a gente tem as diretrizes do Big Data, né? Então tem análise descritiva, análise preditiva. Então ele vai responder a pergunta que você quer com base em dado. Só que tem que ser muito dado. Muito dado. Não adianta ter 5 dados e... Não. Aí não vale a pena. Vale mais a pena você colocar numa planilha de Excel e analisar no olho. Porque a gente fez alguns... como que chama? Retroativo? Regressão linear. Regressão linear, A gente fez algumas de regressão linear com um cliente B2B que não tinha um número gigantesco de vendas, né? B2B geralmente não tem ali se for um maior valor agregado, ainda tem um número menor. E aí o próprio sistema falou, faz uma planilha de Excel, só faltou ele falar isso, né? Para você analisar a jornada de compra. Então, nosso objetivo era esse, analisar a jornada de compra mais eficiente. E aí, com pouco dado, o que você falou, acaba nem funcionando, ele não tem parâmetro ali para julgar. Né? Vale mais a pena pegar um pedacinho de papel e ir desenhando. E voltando. Legal. E quais são os tipos eu falei da regressão linear, né? Quais são os tipos de regressão ou tipos de análise assim, mais comuns que acontecem no dia a dia?
Tá. A gente pode fazer uma análise por clusterização, que é uma análise descritiva muito comum em Big Data. Então, é quando você coloca... Essa é uma análise visual. Ela tem o fundo de programação, mas ela é uma análise visual. Então, é um gráfico onde você vai ter extremos. Normalmente, a gente usa três elementos. Então, x, y, z, por exemplo. E eles vão dar a questão de proximidade. Então, por exemplo, a gente fez isso, uma análise, quando eu trabalhava lá na PGG Cosméticos, a gente tinha um problema de inadimplência. Então, muito cliente que não pagava. Então... Caloteiro. Exatamente. Então, a gente fez uma clusterização e dividiu por grupos. Então, do pior caloteiro pro menos pior. Uhum. Então, a gente dividiu isso em grupos para ver como é que a gente ia trabalhar política de preço, política de pagamento com eles. Então, essa é uma forma de clusterização que porque usa dados históricos. Então, nessa época, a gente tinha uma planilha de 5.000 linhas. Caraca. E 20 colunas. Era uma planilha relativamente grande. E a gente usava, por exemplo, usou para fazer essa análise um Google Data Studio, que é uma ferramenta grátis para qualquer um usar e que dá para você fazer um processamento de Big Data não tão big, um pouquinho mais middle, mas dá para você trabalhar com isso. Então, clusterização é uma delas, regressão logística também, que usa um gráfico em logarítmico, que é para fazer análise preditiva. O próprio Machine Learning é uma disciplina do Big Data e que você consegue também em plataformas gratuitas. Então, hoje não é tão difícil assim tá mais acessível, trabalhar. Está totalmente mais acessível. E você fez algum curso online sobre o tema, assim, que você recomende ou não muito? Estudou mesmo na faculdade? De Big Data foi um MBA que eu fiz na ESPM. Terminei ano passado. E que foram também 2 anos de estudo. Legal. Bastante tempo, né? Foi bastante tempo. Esse, no case dos caloteiros aí, uhum. né? Da XYZ e você vê por proximidade ali. Isso. E separa por cluster. Você acaba recortando. Vai ter uma tabela assim, você acaba recortando a tabela para entender onde é que está cada um. Tá. E aí, pela proximidade, qual que foi a conclusão? Pela proximidade de cada um, vocês fizeram uma política de preço diferente. Então, por exemplo, quem estava mais no extremo superior, que estava mais aqui, então era a pessoa que estava devendo muito. Então, ela só podia pagar à vista, antecipado. E aí, um outro grupo podia pagar em 3 vezes. Então, a gente foi trabalhando assim. Só que, por exemplo, na ESEC, nessa organização que eu trabalhei, a gente também tinha clusterização de performance de comitês. Então, no Brasil, tinham 73 unidades. E aí eles clusterizavam com base em várias análises de performance, quantidade de vendas, quantidade de leads, quantidade de taxa de ROI, taxa de NPS. Eles faziam uma clusterização e faziam tipo um ranqueamento para ver quais que eram as melhores. E eles separavam em grupos também os comitês para entender, porque se eles têm uma realidade parecida, as demandas também vão ser parecidas, as dores também vão ser parecidas. Entende-se que, né? Então eles também trabalhavam com a clusterização dessa forma. Legal. E você usa alguma coisa nesse sentido para traçar persona? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não, de traçar persona não. Persona normalmente a gente vai na raça mesmo. Vai na raça. A gente estava tentando criar um modelo aqui. Aí a gente criou várias hipóteses e a última hipótese era vamos fazer na raça. Talvez se você tem se você tem uma grande base de dados de clientes que já converteram, por exemplo, talvez você consiga fazer não uma clusterização, mas um processamento mais visual. Então, é aquela coisa que sempre tem, por exemplo, no Instagram Analytics, que você vai ver quanto que é de homem, quanto que é de mulher, qual que é a idade, qual que não é, onde que tá, onde que não tá. Talvez isso consiga, inclusive no Google Data Studio dá para fazer, no Power BI, nessas ferramentas de visualização de dados. Mas acaba não tendo a necessidade de fazer Não, de desenvolver todo um projeto, não. Porque são poucos dados, né? Bom, não vejo necessidade, né? Quem sabe. O que a gente tinha pensado até, eu já estou fazendo uma consultoria. Olha lá. O que a gente tinha pensado até era de analisar a jornada de compra.
a partir da jornada de compra, a gente fazer uma análise de perfis semelhantes na rede social. Que legal. Aí fazer uma captação de dados desses perfis semelhantes, dados públicos, vamos deixar claro, né? Sim. E a partir desses dados públicos, jogar na ferramenta para a ferramenta traçar qual que é o perfil mais aderente ali da persona. Mas a gente ainda não chegou nisso. Né? A gente para definição de persona eu acho que é mão mesmo. É na mão, né? Acho que é melhor olhar, tal, entender. Porque também, e não sei, o que eu entendo disso é que vai ser uma coisa de 2 vezes na vida que você vai fazer para um determinado cliente. Porque se a empresa ela não muda seu objetivo, a persona acaba não mudando também, né? Se ela não muda seu posicionamento. E eu gosto muito de trabalhar a persona quando eu estou começando algum projeto, por exemplo, de consultoria, porque eu acho que é onde você se aproxima de quem você quer chegar. Então eu acho que tem que ser muito na mão mesmo para você sentir. E apesar de eu ser especializado em dados, focado em marketing e acreditar que tudo tem que ser na base de dados, eu acho que o feeling também é importante, sabe? Então quando você está construindo uma persona, tem a base de dados para te dar uma base, para te dar embasamento, mas o feeling também é muito bom. A gente faz aqui no processo uma entrevista com... Tipo, a gente pede lá um número de participantes e faz uma qualitativa. Que legal. Às vezes da qualitativa a gente tira até algumas frases, algumas coisas assim para colocar na comunicação. Só que as pessoas têm atendido cada vez menos telefone ou agendado cada vez menos horário para essa entrevista. Então, às vezes, quando a gente não tem dados suficientes para não enviesar a pesquisa, a gente acaba fazendo na mão da forma mais comum, ali, né? Procurando perfis semelhantes na internet, vendo jornada de compra e com informações que o cliente passa. Então tem coisas que vai pro Big Data, tem coisas que é melhor não, é melhor fazer uma coisa que dá para fazer também é quando você tem as personas definidas, se você quer de fato ver se elas são eficientes, é trabalhar com a árvore de decisão, que era o que a gente estava conversando. Então você tem esse perfil e aí você começa a destrinchar, começa a cascatear para entender como é que elas vão tomar a decisão em determinado momento. Então você tem a Luana, e se ela tiver uma promoção a 10% e outra só frete grátis, para onde é que ela vai? Então você vai entendendo qual... Você tem 5 pessoas, você quer escolher só 3, talvez numa árvore de decisão, e aí sim é um processamento em Python ou R que usa Big Data, você consegue usar a árvore de decisão para ver qual que se aproxima um pouco mais do que você quer. Legal. E essa árvore de decisão é um algoritmo, né? E é a regressão não linear, né? Tem a linear e tem a outra que você falou. Tem a logística, tem a multivariável, tem vários tipos de regressão. Ela não entra como uma regressão, mas ela está na mesma categoria de análise preditiva, né? Então é de prever o futuro. Legal. Essa de preditiva é uma dúvida que eu tenho. Você só consegue fazer uma preditiva com base no histórico? Com base em histórico. Então você não teria que fazer uma regressão? É que a regressão ela tá dentro da preditiva. Ah, entendi. Só que depende do que você quer, depende do que você está perguntando, você vai usar um tipo de modelo preditivo diferente. Então, se você quer saber de que o jornada de consumidor, talvez a árvore de decisão seja mais interessante. Entendi. Se você quer saber, por exemplo, forecast, se eu não me engano, eles usam regressão logística. Tá. Se você tem muitas variáveis, você usa uma regressão multivariável, que aí já são algoritmos muito mais complexos e aí acaba que tem que ter um profissional que vai desenvolver isso. Tá, entendi. Você, há quanto tempo mais ou menos você concluiu esse estudo na SPM? Na SPM. Tem uns 6 meses já. Uns 6 meses. De 6 meses para cá, o quanto que você vê a aplicação disso no mercado? Tem muita aplicação. E eu vejo que tem muita empresa que acaba não dando bola para isso porque acha que é uma coisa de outro mundo. Acha que é uma coisa muito cara, acha que não vale a pena, que não tem dado suficiente. Só que dado você constrói, dado você gera. Agora aqui, gravando esse podcast, a gente está gerando muito dado. Muito dado para a câmera, muito dado para o microfone, para o computador que isso está conectado. Então, dado a gente sempre está gerando. Entendi. E aí eu vejo isso como desculpinha para não começar a trabalhar com isso, sabe? Então tem muita oportunidade aí que tem muita gente perdendo. Legal.
Legal não, ruim, né? Mas você acha que no futuro não tão longínquo, todas as empresas terão esse tipo de disciplina incorporada? Eu espero que sim, porque hoje não dá para você tomar uma decisão sem tomar base em dado. Uhum. É impossível. Falando de uma forma corporativa mesmo, na vida a gente toma o vento. Mas em empresa não dá para você tomar uma decisão sem dado. Talvez a pessoa não utilize Big Data, porque ela não tem o volume de dado que é necessário para você usar na Big Data. Talvez seja mais fácil numa planilha. Usa o Data. Não usa exatamente. O Big, mas usa o Data. Todo mundo usa uma planilha para analisar alguma coisa. Seja análise de custo, seja análise de venda, análise de social media, análise de evento. Então, existe algum algoritmo que seja capaz de prever dimensionamento de demanda? Tipo, dar um exemplo. Tem um departamento de redação. Uhum. E aí eu sei que eu tenho X horas contratadas a cada profissional. Dessas X horas contratadas a cada profissional, eu preciso preenchê-las com tarefas. Uhum. E existe algum tipo de algoritmo que consegue fazer essa previsão de forma simples? Para entender se vai conseguir completar essas horas? Para ver se o cara fica ocioso ou se ele fica sobrecarregado. Pergunta difícil, né? É difícil porque ela varia, né? Depende, né? Depende muito, porque, por exemplo, tomar por base na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uns 4 meses por ano que a gente fica com muito trabalho, porque são meses pré e durante eventos. Então a gente tem uma feira em janeiro e um evento muito grande em setembro. Uhum. Então dezembro e janeiro e agosto e setembro são meses que a gente tem muita demanda. Uhum. Porque junta toda a demanda de evento mais as demandas do nosso dia a dia. Então hoje a gente sabe que em agosto a gente vai ter muita demanda. E que nos outros meses a gente não fica ocioso, mas a demanda ela diminui. Uhum. Então pode ser, por exemplo, no ano da pandemia, em 2021... A pergunta tem como pasteurizar essa demanda ou não? Eu acho difícil. É difícil, né? Acho bem difícil. Porque é um gargalo que às vezes a gente enfrenta. Né? Uhum. Tipo, e é humano dependente, né? Uhum. Então pode ser que amanhã chegue 3 novos clientes para você e suba muito a demanda. Isso não vai estar... Se você não tiver, por exemplo, um fluxo padrão de novos clientes ou saída de novos clientes, o algoritmo não vai conseguir prever isso. Não prevê. Não tem prevê. Que fazer na mão. Né? Então, dura a vida. Ainda não dá. Tá. No meu entendimento. Legal. E além da análise retroativa, né? Preditiva. Tem a análise preditiva. Isso. Tipo, além de você analisar daqui para trás, existe como você analisar daqui para frente, né? Sim. Legal. E você tem alguns cases de análise preditiva que você tenha... pode ser seu ou pode ser do mercado, do Target. Do Target. Esse acho que a gente estava conversando antes. É o exemplo básico que tem, que eu falei. Eu não sei se é verdade, mas a gente falou tanto que parece muito ser verdade. Que é o caso que começaram a analisar o comportamento de uma jovem adolescente e começaram a mandar fralda para casa dela. E aí o pai, muito bravo, ligou para Target para entender o que tinha acontecido. E ele falou, ela não tá grávida. Uma semana depois descobriu que estava grávida. Mas quando eu fazia matemática, a gente via um pouco de modelagem matemática, que foi aquilo lá que eu tinha comentado. Então lá a gente via que era possível analisar, por exemplo, o comportamento de um casal, o comportamento do cartão de crédito deles, e dependendo do comportamento, eles conseguiam ver se eles estavam pendendo mais para um divórcio ou para um casamento feliz, para um casamento mais estável. Existe casamento feliz, segundo a matemática? Não sei. E aí, com isso, eles conseguiam oferecer novos produtos, novos serviços. Então, por exemplo, uma coisa que acontece não sei como é que está hoje por causa da LGPD, né? Como entrou em vigor já tem uns anos. Mas, por exemplo, quando você dá seu CPF na farmácia, eles puxam e fazem contato junto com o
com o seu convênio médico. Esse convênio médico ele vai conversar com o seu banco. Então eles começam, isso é um modelo preditivo que ele consegue prever sim o futuro. Então você começou muito em médico, aí você vai muito em farmácia, está comprando muito remédio. Então eles preveem que você vai ficar mais doente ou que você já está muito doente. E aí eles aumentam o seu preço, seu plano de convênio. Saúde, caramba. De saúde. Então tá tudo muito entrelaçado hoje em dia, sabe? E aí esses de indústria farmacêutica é um absurdo a alta tecnologia que eles têm, sabe? Se você tiver comprando bastante vitamina, o cara fala, esse cara vai ficar menos doente. Será que tem ou não? Não sei, se eles determinam que isso é um fator importante e que isso significa que de fato ele vai ficar menos doente, aí isso pode interferir também em todo o fluxo de análise de dados. Eu acho que desconto mesmo eles nunca vão dar. Não. Isso é sempre pra cima. É. Né? Isso é. Triste. Uhum. E aí, hoje na Ultradent vocês lidam também com eventos, né? Com eventos, sim. E existe alguma aplicação técnica para evento ou evento é sempre uma loucura mesmo? Você diz em Big Data? Em Big Data. Uma coisa que existe, por exemplo, em feira é captação de dados de congressista, né? Isso utiliza Big Data, porque, por exemplo, a gente participou agora de uma feira em janeiro que teve 70 mil participantes. 70 mil pessoas é muita gente. A gente não vai conseguir bipar todo mundo, tem aqueles leitores de QR Code. Mas se conseguir, 70 mil é um volume muito alto para você trabalhar na mão. Porque não é só nome, é endereço, idade, onde trabalha, especialização, cargo, enfim, é uma infinidade de dados que você tem na palma da sua mão, né? Então você às vezes acaba tendo que ir para por exemplo, não precisa talvez desenvolver um programa para isso. Você pode colocar no Power BI, no Google Data Studio e analisar isso, que é uma forma de trabalhar com Big Data também. Legal. E a parte de tráfego pago, vocês trabalham hoje na A gente trabalha, é um setor lá dentro do marketing que eu não trabalho diretamente, mas trabalhamos sim. Legal. E aí você consegue fazer extração desses dados para algum tipo de avaliação hoje? Hoje consegue, né? No Meta Business, no Google, na plataforma de marketing do Google, você consegue fazer essa extração para analisar. Legal. E aí existe um marketing guiado a dados nesse sentido? Tem que existir. Tem que existir. Tem né? que existir sempre. Porque eu não acredito em marketing que não seja guiado a dados. Guiado a sentimentos. Tipo, eu acho... Você pode achar, mas será que a gente tem um dado que comprova isso? Se tiver um dado que discorda disso, aí você não vai. Se tiver um dado que mais ou menos comprova, então a gente vai para testar. Existe também as pessoas que, através de dados, contam mentiras? Boa essa pergunta. Boa essa pergunta, eu nunca parei para pensar. Porque você consegue construir uma narrativa através de dados que não são falsos e constrói uma narrativa. Se os dados não forem binários, você consegue, porque binário é sim ou não. Não tem muito para onde ir. Se for mais de 2 dados, talvez você consiga sim trabalhar na mentira. Entendi. E você acha que é possível a gente sermos enganados por máquinas? A gente já é, né? Filosófica, tá virando matemática para filosofia, né? Bom, se a gente entrar numa conversa de machine learning, em que a máquina ela aprende com você, com quem que ela está aprendendo, né? Quem que está treinando esse tipo de máquina? Então, acho que sim, a gente consegue ser enganado. Legal. Até a gente fez um outro programa hoje com o Rafael Hess, que é um cara gigantesco no marketing brasileiro, né? No marketing digital. Ele foi um dos primeiros profissionais a inserir, a popularizar o marketing de conteúdo no Brasil. E aí ele estava falando sobre os aplicativos Waze e o Google Maps, que eles estão traçando rotas ruins para as pessoas com base em algumas decisões, tipo, você vai ganhar 2 minutos se você for por essa estrada aqui que passa no meio de uma montanha, sei lá, alguma coisa assim. Então, será que não existem falhas também dentro da inteligência artificial? E uma coisa que eu já notei, inclusive no Waze, quando eu vou para São Paulo, ele pode me mandar pela Anhanguera ou pela Bandeirantes. Ele sempre manda pela Anhanguera. E aí eu comecei a notar que pela Anhanguera tem muito mais anúncio.
Sabe aqueles popzinhos, pop-ups que aparecem no meio do trajeto? Então, onde está o dinheiro? Então, a máquina ela é inteligente o suficiente de mandar por aqui e não mandar por lá. Apesar de lá eu salvar 10 minutos na minha viagem. Então, ele quer conciliar todos os interesses, exato, inclusive o dele. Tem que ver qual que é o peso do interesse dele dentro da sua jornada. Exatamente. Que sacanagem, cara. Só que não é todo mundo que percebe. Não, eu nunca percebo. Eu uso o Maps também. Não me adequei ao É que Waze. Também, por exemplo, o Waze ele trabalha com Big Data, porque é muito dado gerado a cada segundo e é em real time, né? Então nem sempre ele tem essa esperteza de mudar a sua rota na hora, né? Às vezes você já tá lá e não tem muito o que fazer. Eu com o Waze eu acabo ficando mais ansioso, porque ele, tipo, você quer saber o que está acontecendo a cada momento, você tem que prestar atenção no trânsito, no Waze, e às vezes você tá, tipo, em São Paulo você tá na Marginal e ele acha que você tá na Expressa. Sim. E aí manda você ficar saindo da Marginal para Expressa e fala, pô, deixa eu vou aqui, se tiver trânsito, azar meu. Dá vontade de falar isso pra ele. Isso impacta muito no aparelho que você está usando, no modelo de GPS que você está usando, enfim, todos os dados que estão sendo jogados, isso acaba impactando mesmo. Legal. E essa coisa do IoT para captação de dados também? No Brasil não tem tanto, né, ainda. Acho que isso está mais em classe A, uma classe A, B+, vai. Mas nos Estados Unidos já é uma realidade latente, né? É uma fonte de dados gigantesca. Sim. E aí, quais são as aplicações de Big Data com IoT? Você conhece algumas? Bom, a aplicação de Big Data ela acaba não mudando muito, é sempre para uma análise de um dado muito grande. Então, volto na questão, sempre vai depender muito do que você quer, do que você está perguntando, e aí com certeza ou não vai ter uma aplicação para isso. Mais específica para a internet das coisas eu não conheço, não. Para falar que acabou a manteiga. Isso é a própria geladeira do cara já manda, né? Exatamente. Legal. O que acontece, por exemplo, acho que isso talvez entre no mercado inteligente da Amazon. Então, não sei se você já viu, a Amazon ela tem alguns modelos, se não me engano vai vir um para o Brasil, para a região sul, se já não veio. Então eles têm mini câmeras instaladas em todo o mercado e aí eles usam reconhecimento facial, que isso dá para também fazer em plataforma aberta como a Microsoft Azure. Você consegue fazer esse reconhecimento facial e aí você coloca no carrinho, ele bipa, aí você tira, ele volta para o estoque, aí você coloca de novo e tira, e coloca e tira, e ele consegue acompanhar isso também. Isso é Big Data. Eu vi um do Carrefour, tem em condomínio, tem do Carrefour também, que tipo reconhecimento facial para entrar, colocou no carrinho, ele reconhece, mas dá pau, viu? Dá. Eu prefiro o tradicional né? Se fosse muito antigo, mas tem esses mercadinhos de condomínio que você pega as coisas, você vai lá, bipa né? Igual, tipo, sem precisar reconhecimento facial, nada. Paga, se você não pagar, o síndico manda segurança na sua casa. Né? Eu acho que é natural que a gente fique, às vezes, com um pé atrás nessas coisas mais avançadas, porque não está no nosso dia a dia, né? A partir do momento que vira nosso dia a dia, o Face ID, por exemplo, de reconhecimento do celular, nunca foi imaginado. Você desbloquear o celular com sua digital nunca foi imaginado. Isso leva um tempo, né? Hoje já está no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser tudo uma questão de tempo. Legal. E será que existe, acho que deve existir, eu talvez não conheça, alguma ferramenta focada em Big Data que é plug and play, tipo um RD Station? O RD Station para gestão de leads, né? Mas ele tipo, ele traz essa jornada de Big Data, ele não faz isso, né? Mas uma ferramenta que traria uma jornada de Big Data com as aplicações mais corriqueiras ali do mercado. Eu sei que a Microsoft Azure, que é uma plataforma da Microsoft, eles têm isso. A gente inclusive usou no nosso MBA. Então a gente criava chatbot lá, a gente criava reconhecimento. Então, porque isso já vai entrando com machine learning, né? Então a gente treinava o robô a reconhecer, por exemplo, uma laranja. Esse era o exercício. A gente colocava 20 fotos de laranja, banana e maçã e a gente treinava
o robô a reconhecer isso, só que toda a parte de código-fonte já estava escrita. Então a gente só precisava treinar manualmente e não precisava escrever nada. Isso é uma grande economia de dinheiro e de tempo para quem já está com pressa e quer colocar a mão na massa, né? Então eu conheço a Microsoft Azure. Legal. E com o ChatGPT, você conhece aplicações ou ainda não? Não, eu ainda estou estudando bastante sobre esse assunto, porque ele é relativamente novo, né? Ele começou em novembro do ano passado. Então, não conheço muitas aplicações a não ser pergunta e resposta por enquanto. Mas ele tem se mostrado muito como promissor no mundo, porque é uma ferramenta muito simples, né? Ela já está lá. Então não tem muito o que você fazer. É só perguntar. Exatamente. Acho que tem alguns programas de API também para você conectar outras coisas a essa inteligência artificial. Vamos ver o que vai ser nos próximos capítulos. Legal. Cara, e além de... Você trabalha com a parte de marketing. Dentro de marketing tem eventos. O que mais que vocês fazem na Ultralente do Brasil? A gente faz gestão de produtos, gestão de projetos, então a gente tem uma área de projetos e produtos hoje na empresa, mas o marketing está sempre para lá, está sempre lado a lado para dar ajuda com embalagem, com estratégia. Então a gente está para lançar um novo produto, a gente fez um focus group para entender como é que vai ser recebido e quais opções que a gente tem. Então a gente trabalha mais nessa área mesmo. Bacana. E o Big Data é uma competência de TI ou uma competência de marketing hoje? Acho que ela tem suas competências nas duas áreas. Na de TI, principalmente a parte estrutural, que não cabe a um profissional de marketing conseguir. Claro que se você tem uma experiência em SQL, se você tem uma noção de Python, ajuda muito, porque você vai conseguir dar uma guiada você enquanto profissional de marketing. Mas eu entendo que entra até talvez um profissional de vendas, uma pessoa mais do administrativo, que vai conseguir entender essas análises, interpretar as análises que o Big Data dá para você e desenvolver estratégias com isso, tanto de venda quanto de marketing. Legal. Então ele permeia toda a organização. Permeia todo, porque, por exemplo, você usa na área financeira, por exemplo, quando você vai fazer uma compra num cartão, num aplicativo, em qualquer lugar, eles conectam uma API que ele vai usar Big Data como base para analisar o seu crédito, para liberar esse crédito ou não. Isso está na área financeira, isso não está na área de marketing. Então, RH, por exemplo, para você analisar turnover, se for uma empresa muito grande, você pega uma Apple, um Google, uma Microsoft da vida que tem muitos funcionários, você pode usar Big Data para analisar turnover, analisar felicidade de colaborador. Então, hoje está presente em todas as áreas. Não tem muito como fugir. Basicamente, ele vai ter ali o banco de dados. E aí, a partir de cada departamento, vai ter a sua lente. Exato. Com o seu objetivo para tentar entender qual é a pergunta para extrair a melhor resposta. Exatamente. Basicamente, seria isso. Né? Tá vendo? Tô aprendendo. Olha lá. Legal. E aí, além de eventos, de produtos, né? Na área de produtos, como vocês trabalham na parte de produtos, o Big Data? Quais são os inserts ali? Eu não sei se a gente consegue muito bem aplicar agora na parte de produtos Big Data, porque ainda é uma área que está crescendo, principalmente aqui no Brasil, né? Nossa matriz eles já têm, mas você consegue aplicar Big Data num focus group, por exemplo. Se for um grupo muito grande e com muitas perguntas, você consegue aplicar e aí você constrói um algoritmo que ele vai te dar a melhor solução. Entendi. Então, talvez aí eu veja uma aplicação bem viável do Big Data. Legal. E existe um intercâmbio da empresa nos Estados Unidos com a do Brasil? Sim, nesse sentido de existe. Trânsito de informações ali? Existe, sim. A gente é bem próximo. Legal, bacana. Cara, tem alguma pergunta que eu não fiz? Que você gostaria que eu tivesse feito? Não, acho que não. Acho que foi... Perguntei até demais. Cobri tudo. Legal. Queria te agradecer. Agradecer demais a sua presença. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Prestigiar aqui nosso podcast. Vim conhecer aqui nosso escritório. E te desejo sorte, sucesso e vida longa. Muito obrigado. Verdade. Eu sempre esqueço.
passa suas redes sociais, seus contatos, caso alguém queira te encontrar. Tá, meu Instagram é @gafaus_. A gente tem um Instagram da empresa também, @tadentebrasil. E, bom, tô aí no LinkedIn, e-mail gabriel.salussoli@gmail.com, quem quiser, estão aí. Como que é o Instagram? Gafaus_. Gafaus com 2 S? Um S só. Um S só. Seguir. Sim, perfeito. Muito obrigado. Já sigo de volta. Sigam as redes sociais da Beats também. Em todas as redes sociais como Beats Digital. No YouTube a gente tem 2 canais, que é o Beats Digital e tem o Beats Podcast. Então o podcast tem coisas do podcast e no digital tem outros assuntos relacionados a marketing. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Beats.